Então, quem está falando aqui é Fernanda Santos Cunha, do canal Vida de Gente Grande. E hoje, gente, a gente vai conversar sobre um assunto muito legal, que eu tenho muito orgulho de falar, que algumas pessoas que já me acompanham já sabem, mas vai ser um assunto que eu acho que talvez vai trazer polêmicas, vai talvez tirar algumas dúvidas do lado daí. Pra quem não sabe, inclusive vou deixar aqui em cima no vídeo que eu gravei falando uma parte da minha história. Eu morei num abrigo durante 5 anos e eu vou falar pra vocês hoje como que foi essa minha experiência. Com essa minha cara de pau, já vou pedir pra você então curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo pra Fernanda aqui se dá bem aqui no YouTube, porque senão meu vídeo ele não é recomendado. O YouTube tá uma pessoa difícil de ser lidada, mas tá tudo bem. Somos pequenininhos, mas vamos ser bem grandes ainda. Então, gente, vamos lá ao nosso vídeo dessa semana, que eu acho que vai ser muito especial. Então, gente, pra quem não sabe, eu sou filha adotiva e eu tenho muito orgulho da minha trajetória, tenho muito orgulho dos meus pais. Minha história talvez poderia ser totalmente diferente, mas eu tô aqui hoje falando com pessoas que talvez eu não conheça pessoalmente, pra falar da minha história, pra de alguma forma poder ajudar quem tá do lado daí. Não sou uma pessoa super evoluída, super resolvida, mas tenho meus pepinos também, mas eu acho que talvez eu possa ajudar algumas pessoas do lado daí a entender algumas coisas. Então, gente, até meus 13 anos de idade, mais ou menos, eu arredondo, porque eram uns 12 e pouquinho, eu morava com meus pais biológicos, e depois disso, dos 13 em diante, eu morei num abrigo lá em Farroupilha. Fui morar então no abrigo no ano de 2007 com meus irmãos. Foram nós, eu e mais tanto irmão que chega a ser confuso, mas 3 irmãos meus. A gente foi morar no abrigo. Nosso processo de destituição, que seria o processo de que o juiz tem mais ou menos para decidir o que vai acontecer com a nossa guarda, se a gente reintegra na família biológica ou entra pro sistema de adoção. Demorou mais ou menos 2 anos, gente, foi um processo bem lento. E até mesmo isso é ruim nos abrigos, porque é para ser uma casa de passagem, acaba demorando muito esses processos. Isso que Farroupilha é olha, eu acredito que Farroupilha seja uma das referências na questão de adoção, e mesmo assim o nosso processo demorou muito. Mas eu lembro muito da sensação de quando eu fui pro abrigo o dia. Eu lembro, gente, que eu tava numa fase muito confusa, que ao mesmo tempo a escola era o meu refúgio, porque eu gostava muito de ir pra escola, porque lá eu tinha comida, não precisava ajudar a cuidar dos meus irmãos, então eu tinha minha liberdade, minha autonomia. Então eu gostava muito da escola, mas ao mesmo tempo eu tava numa fase rebelde, então eu discutia com o professor. Eu sei que eu não tenho essa carinha, mas o professor de história, não sei por que motivo, eu tava me estressando com ele naquela época. Daí eu lembro que bateram na porta e me chamaram na diretoria. Eu pensei, me lasquei, vão chamar minha mãe aqui, vão me xingar, pior ainda, vou ser expulsa, vou ter que ficar em casa direto. Não! Eu lembro disso, passando pela minha cabeça. Mas até que eu cheguei lá na diretoria e descobri então que lá tinha o pessoal do conselho tutelar, vieram pegar eu e depois a gente iria pegar meus irmãos menores. Mas neste processo inteiro eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, sabe? Porque a gente saiu da escola, eu ficava preocupada, meu Deus, a minha mãe vai me procurar e não vai encontrar a gente. E sei lá, passava um monte de coisa na minha cabeça e a gente tava indo pra Casalar. Mal eu sabia que era pro nosso bem. Daí a gente chegou lá no abrigo e a primeira coisa que a gente fez foi tomar um banho. Aí depois eu lembro que no abrigo tinha um ambiente cheio de roupa. Daí a gente escolhia umas roupas que serviam na gente pra gente trocar as que a gente tinha. Depois a gente foi fazer exames, a gente foi cortar o cabelo, teve todo um cuidado com a gente. A organização da nossa rotina também ficou totalmente diferente. E eu lembro que na Casalar, no primeiro momento que eu cheguei lá, eu pensei, meu Deus, estamos presos aqui, meu Deus, vou ter que fugir. Mas como é que eu vou fugir e deixar meus irmãos aqui? Mal eu sabia que era um processo de cuidado com nós, sabe? Comigo. E eu gostava muito da rotina da Casalar, porque era tudo muito organizado, a gente tinha horário pra comer, ajudava nas coisas da casa, lavar louça, limpar a casa, organizar o quarto, como qualquer outra casa. A gente ia pra escola, tinha atividades extracurriculares, tinha ginástica, podia fazer futebol, tinha um monte de coisa pra fazer.
E eu lembro que eu não aceitava muito esse cuidado. Gente, a gente tinha até atendimento psicológico lá dentro. Então era todo um sistema para tentar nos proteger e ao mesmo tempo a gente não queria ser cuidado, mas a tentativa era com que a gente conseguisse lidar com a nossa história de uma maneira muito saudável. E eu adorava morar na casa lá, principalmente porque eu ajudava a cuidar dos meus irmãos muito quando eu morava com a minha família biológica. E lá, gente, tinha as tias que a gente chamava, né? E eu lembro que esse processo de eu tirar essa responsabilidade, esse peso de cuidar dos meus irmãos, ao mesmo tempo foi muito duro, mas ao mesmo tempo foi muito libertador, porque eu consegui viver uma fase da minha vida, sabe? De pensar em mim, de querer fazer as coisas pra mim. Antes eu ficava talvez em função, o que não era meu papel. Então eu basicamente tirei um peso das minhas costas, sabe? De poder viver uma fase minha. Tive minha fase de rebeldia, sim. Talvez deixei as tias de cabelo branco, deixei sim, desculpa, tias. Mas é que naquela época talvez eu não me entendia muito bem, não entendia qual que eram as intenções de vocês. Então era muito confuso, mas hoje eu sou eternamente grata porque a gente foi para aquele abrigo. E a gente teve esse primeiro cuidado pra gente conseguir chegar na nossa família hoje, sabe? Eu digo a gente, nós, porque eu e meus irmãos, nós fomos privilegiados. Tem muitas crianças que vivem situação de vulnerabilidade social e não tem essa oportunidade que nós tivemos. E a gente, graças a Deus, estamos todos bens. E só pra tirar a dúvida, a gente não apanhamos lá no abrigo. Inclusive, nós éramos muito bem tratados. A gente convivia em sociedade normal, a gente ia pra escola normal. Só que a gente tinha rotinas lá dentro que deveriam ser respeitadas. Então eu acho que talvez esse foi o grande baque, sabe? Porque antes eu vivia desgovernadamente, não tinha muita rotina. E lá no abrigo a gente tinha justamente esse zelo por nós, sabe? Que eu acho muito lindo olhando hoje, mas naquela época eu pensava: meu Deus, estão querendo me prender, me controlar. A cabeça de adolescente, né? Contei pra vocês, eu morei lá durante 5 anos. E os 18 anos de idade você já é considerado maior de idade. Então a casa tenta te preparar de alguma maneira, já que o processo de adoção para quem já é mais velho, digamos assim, é muito difícil. Eu, felizmente, fui uma das sortudas que consegui ser adotada, inclusive fui adotada maior de idade. Mas lá no sistema de adoção, depois que você faz, no sistema da Casa Lar, perdão, depois que você faz 18 anos de idade, você já tem uma vida adulta, né? Então a casa tenta te preparar para que você consiga ter tua autonomia, ter tua casa, ter teu trabalho. Então tu já começa a trabalhar com 16 anos de idade, já vai pro Jovem Aprendiz, já vai fazer curso profissionalizante. Então lá dentro eu fiz até curso de manicure, gente, fiz menor aprendiz. Então a casa tenta criar essa maturidade em ti pra te começar a bater asinhas com 18 anos de idade. E a casa tenta dar o seu melhor para que consiga então justamente criar essa maturidade na criança. Mas ao mesmo tempo, para a criança aceitar isso é muito difícil, porque é outro luto para ela, porque além de sair da sua família biológica, foi pro abrigo. O abrigo agora não vai dar mais pra ficar porque ela é maior de idade. Então é uma luta, sabe, dentro dela, que ela tem que elaborar outro luto, outra despedida. Então é muito difícil isso. Então acontece de muitas vezes as crianças, né, os adultos já que saem desses abrigos, muitas vezes acabam retornando à família de origem e replicando a história que fez com que ela entrasse no abrigo. Então isso eu acho que é a maior dor, sabe? Mas a casa tenta dar o suporte máximo para que isso não aconteça, mas infelizmente não tem como mudar tudo, sabe? Gente, então gravei esse vídeo pra vocês, né, entenderem um pouquinho de como foi morar num abrigo. Não quero de maneira nenhuma que vocês me olhem como coitadinha, ou qualquer criança ou jovem, adolescente que more no abrigo. Nenhum é coitadinho lá, ninguém apanha, ninguém sofre. Pelo contrário, gente, esses abrigos tentam proteger o máximo. Não são todos os abrigos que são referência, como o de Farroupilha. Eu tive esse privilégio realmente e eu sou muito grata por ter morado lá.
que era uma casa maravilhosa, eu não valorizei tanto o período que eu tava lá. E a equipe que trabalha lá também trabalha muito com o coração, o que eu, talvez na minha época de adolescência, eu não percebia isso, mas hoje eu reconheço que realmente toda aquela situação que eu vivi, eu fui muito privilegiada, sabe? E deixar aqui claro, gente, que olha, talvez eu não tivesse ido pro abrigo, minha história, talvez não, com certeza a minha história seria muito diferente do que é hoje. Eu sou muito grata, assim, por poder contar uma história, talvez não ainda totalmente de sucesso, né? Porque temos muitas coisas ainda para conquistar, mas poderia ser uma tragédia total. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a minha história e dizer que qualquer um pode dar a volta por cima, qualquer um pode lidar de uma maneira diferente com essa história, ninguém é coitadinho e todo mundo consegue sim mudar questões da sua vida, mudar comportamentos, mudar sua história, porque a gente tem que ter realmente esse protagonismo. Eu demorei muito para perceber isso. Eu tô com 25 anos, mas luto constantemente para que eu consiga entender que eu sou responsável pela minha vida e você aí do outro lado também. Que a gente não é coitadinho, que a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos ideais. E eu já tô me enrolando com esse vídeo, mas tá tudo bem porque é de coração, gente. É de coração. Independente da sua história aí do outro lado, você pode sim ser vitorioso, você pode sim conquistar tudo que você quiser. Basta acreditar e agir.